O problema da restrição calórica é que normalmente a gente come muito menos do que o que a gente gostaria, a fim de perder gordura corporal e ficar esteticamente mais adequado com o que a gente está almejando. Como que a gente pode controlar a fome? Nós temos alguns suplementos, como por exemplo os termogênicos, que nos ajudam. Mas, quando a gente fala de alimentação, nós podemos consumir alguns alimentos que enganam a fome. São alimentos que têm uma baixa densidade energética. Então vamos falar aqui de 11 alimentos para você consumir na sua dieta, que você vai colocar uma quantidade muito grande e os macros vão ser muito favoráveis. Então, clica no gostei, se inscreva no canal, porque de um ex-obeso eu tenho certeza absoluta, perdoa a redundância, do que você está passando aí quando você está fazendo uma dieta cutting. E o nosso 11º da lista vai ser o pepino, tá? O pepino vai ter mais ou menos aí, em 100 gramas, 19 calorias. Então você consegue comer, pensa só, meio quilo de pepino ou 100 gramas de arroz. Olha, meio quilo de pepino acho que vai dar uma segurada melhor. Exato. Então você pode utilizar ele para enganar a sua fome. O nosso número 10 é uma fibra chamada psyllium, tá? A psyllium é 80% fibra, ou seja, em 10 gramas tem 8 gramas de fibra. Ela é extremamente higroscópica, ela aumenta muito o seu volume, ela regula a glicemia no sangue. Então ela, junto com uma refeição, vou fazer uma refeição, consumo 5 gramas dela, tá? Diluído em bastante água, pelo menos 200, 300 ml de água, mando junto e você vai perceber que quando ela assentar, dá um tempinho para ela, tá? Porque ela precisa absorver água e tal, vai enganar o teu organismo. Então você vai ficar muito mais tempo saciado. Faz o teste. Tanto em meu almoço é 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz. Mandei, beleza. Quando é que vai dar fome? Tá anotado? Tá. 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz, 300 ml de água com psyllium, água para dentro. Vai ver quando vai dar fome. Vai demorar bem mais. Você pode usar psyllium mais de uma vez por dia. Só cuidado. Se começar a dar gases, distensão abdominal, diarreia, excesso de fibras, isso são sintomas, você reduz a quantidade e toca a vida. Número 9. Folhas verdes, tá? As folhas verdes também são ricas em fibra e têm uma densidade energética baixíssima. A maioria delas, em 100 gramas, vai ter 15, 20 calorias. Então você consegue consumir muitas folhas verdes, tá? Espinafre, agrião, alface, todas as folhas verdes serão bem-vindas nesse processo para te ajudar a manter a saciedade. Número 10, a abóbora. Nós temos alguns tipos de abóbora, mas a abóbora cabotiá ou japonesa são as melhores para você consumir. Em 100 gramas de abóbora, temos 26 calorias. E a abóbora é muito legal porque você pode fazer algumas receitas com ela, né? Então, por exemplo, você pode fazer receita de sopa, você pode misturar ela com frango desfiado, carne desfiada, fica bem agradável, ou carne moída, frango moído, fica excelente, tá? Inclusive, sempre que vocês quiserem receitas de qualidade, eu indico o canal do Silvio Marcel Receita Fitness. Só faz coisa gostosa, fácil, tá, de fazer e nutricionalmente poderoso. A abobrinha vai ocupar a nossa 7ª posição e é também um excelente alimento para se utilizar. Tem mais ou menos as mesmas calorias da abóbora japonesa. Olha, doutor, mas não pode consumir uma frutinha? Podemos também. O nosso número 6 vai ser o melão. Bom, eu particularmente adoro melão, tá? Mas você pode colocar um pouquinho de estévia. Eu não gosto do estévia. Testa no melão. No melão ele é muito mais bem aceito em termos de sabor. Ele realça muito bem. O estévia é um adoçante natural que não tem calorias, inclusive faz bem para o nosso organismo, tá? Um excelente adoçante. O melão é uma excelente sobremesa. Você pode consumir bastante quantidade, que para você ter 100 calorias, você vai precisar de quase 300 gramas de melão. Nosso número 5 da lista, rabanete, com 16 calorias por 100 gramas. Realmente incrível. E se isso não fosse tudo, o carboidrato dele é de baixíssimo índice glicêmico, porque a digestão dele, por ele ser ingerido normalmente cru, vai ser mais demorada. Tá? Isso é até uma curiosidade legal para se falar. Por exemplo, a cenoura, que também é um alimento que a gente pode consumir, fica o bônus. Quando você consome ela cozida, o índice glicêmico dela sobe. Ah, por quê? Porque justamente a digestão se torna mais fácil. Ela crua tem o índice glicêmico mais baixo. Nossa 4ª posição vai ficar com a vagem, perfeito? A vagem, ela é bem saborosa, ela dá um volume legal. Dá pra gente fazer algumas receitas com ela, como por exemplo colocar um molho vermelho, um molho de tomate natural, com sal, azeite, em quantidades dentro dos seus macronutrientes.
fica bem gostoso, você pode fazer sopa, e em 100 gramas a gente vai encontrar mais ou menos 30 calorias. Então fica bastante baixo e bastante bom para ajudar a controlar nossa fome. 20 calorias por 100 gramas vai ser a nossa terceira posição com o tomate. Então o tomate, que eu acabei de citar, você pode fazer diversos molhos com ele, tá? Molho de tomate natural. Então você vai lá, bate os tomates, coloca no fogo, dá uma refogadinha, coloca uma cebola, beleza, sal. Meu, fantástico, dá para fazer salada com ele cru. Ele acompanha muito bem as fontes de proteína, carne, frango, peixe. Então o tomate é fantástico para te ajudar. Uma densidade energética bem pouca é a melancia. Então a melancia ela tem muita água, muito líquido. E aí sim, você pode somar. Eu posso consumir melancia, que em 100 gramas vai ter mais ou menos 20 calorias, e mandar uma psyllium junta com pouca água, sendo que a água vai vir da melancia para dar um poder de saciedade muito grande? Com certeza. Agora, muito bom, Floquinhos, aparece no número 1, que legal. O nosso número 1 vai ser, sabe o que, Floquinhos? Morangos. Morango, Leandrão, posso consumir morango? Pode, tá? 100 gramas de morango, 33 calorias. Ele tem pouca quantidade de carboidratos. Então, o morango ele é sensacional. Muitas pessoas têm vontade de doce. O melão e a melancia não resolve tanto. Agora, o morango, muito bom. Posso colocar ele, por exemplo, fazer uma receita e usar o creme de avelã da Growth Suplementos? Pode, vai ficar uma delícia. Eu posso colocar nele um adoçante stevia para realçar bem o seu doce, que eu gosto de uma coisa bem doce? Pode. E aí você vai conseguir ali, em 300 gramas, uma caixa inteira de morango, aquela caixinha de morango, vai ter só 100 calorias. Muito tranquilo. Agora, uma coisa que não podemos nos esquecer é, apesar de ter baixa quantidade de calorias, calcule isso dentro dos seus macros para que não sabote a sua dieta. Eu esqueci de algum alimento? Tem algum alimento que você fala, pô, Leandrão, esse alimento também é top, você não falou. Eu coloquei 11 aqui. Se teve algum que esqueceu, você escreva aqui nos comentários que eu vou comentar se ele é bom ou não, tá? Estou de olho. Continuando nesse princípio de controlar a fome, eu já fiz um vídeo com um inibidor de apetite caseiro e natural que você pode fazer na sua casa, claro, que é caseiro. Então eu vou deixar aqui nesse vídeo, tá? Um controlador, um inibidor de apetite natural e caseiro de custo-benefício excelente. Eu indico muito para os meus alunos. Ele está no material de apoio dos meus alunos e está aqui de graça para você agora.